Com base nessa força, que é representada também pela Ouroboros, a gente consegue compreender como funciona a religião do Hannibal Lecter. A religião de Hannibal Lecter tem a ver com o canibalismo. O canibalismo exercido por diversas culturas, diversas tribos ancestrais. E provavelmente ainda realizadas por muitas, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Esse canibalismo, ele tem toda uma filosofia por trás, que não se baseia apenas na consciência rudimentar ou Mamãe não tá aqui. no instinto animalesco. Ela desceu, vai lá. Se baseia também em um processo natural que ocorre da transfiguração da alma, a transfiguração da alma dos seres vivos. Porque como tudo é, na verdade, essa única força de vontade volitiva se alimentando de si mesma, então o processo de canibalismo, na verdade, representa a incorporação da plenitude dessa força que alimenta de si mesma, essa Ouroboros, o que gera a destruição de si próprio. E essa mesma destruição das formas, ou seja, a destruição da matéria através do sacrifício, através do sangue, que vem da destruição da matéria, é o que faz a liberação da energia potencial dentro do corpo. Por isso, o xamanismo, que voltado a essa prática ancestral, também foi incorporado pelo símbolo de Shiva. O deus Shiva, que representa a destruição. Shiva significa o benfeitor. O benfeitor porque ele traz esse processo de fagocitose, autofagocitose, um processo de canibalismo, processo no qual o ser se alimenta de si mesmo, no caso, de seu semelhante. Por exemplo, quando uma pessoa morre, esse processo de luto é o processo no qual a energia de Shiva, ou seja, o processo da vontade volitiva vai estar consumindo, ou seja, abstraindo as memórias relacionadas a esse corpo que está em processo de destruição. E nesse processo de destruição, quando a abstração ela gera o significado, é desse significado que é extraído de volta a substância, a energia, substância do corpo que morreu. O mesmo processo ocorre nos rituais de sacrifício de sangue, por exemplo. Não só nos rituais de sacrifício de sangue, mas a própria crucificação de Cristo é uma representação disso. O que nos direciona, na realidade, à religião primária, religião primordial. A religião primordial ligada ao canibalismo, ligada à consumação do corpo e à extração da alma aprisionada no corpo. Esse processo da morte do Deus que é liberado. Ele cai na matéria, encarna, que é representado pelo processo de Prometeu, pelo mito de Prometeu, e a partir daí, então, nessa era de ferro, que é o processo dos 12 trabalhos de Hércules, que Prometeu vai ser libertado. Prometeu que é, então, a representação dessa força, desse fogo dos deuses que é extraído do Olimpo e aprisionado dentro do fígado. E o fígado é a mesma região próxima ao abdômen, que é o centro gravitacional do corpo humano. Esse centro gravitacional que contém em si essa chama volitiva, essa chama dos deuses. Essa chama dos deuses que é o próprio sentimento que é extraído nos processos de sacrifício. Tanto um sacrifício de morte, quanto um sacrifício de sangue, quanto um sacrifício de dor, por exemplo. Porque tudo isso tem a ver com o processo de destruição, o processo de dissolução das memórias, a abstração das memórias. Por que o sofrimento?
Porque o sofrimento é, na verdade, o apego a essas formas, que aprisiona a alma, que está sendo destruído. Esse apego, quando ele começa a ser destruído, ele começa a gerar, então, o sofrimento. Porém, no momento em que o apego é morto, ele renasce como uma força de vida, que vai fazer o oposto. Se antes era Thanatos, ou seja, a vontade de morte, o desejo de morte, o desejo de destruição, quando o apego termina a sua dissolução, a sua abstração, e a memória ela abstrai o significado, ela extrai o significado de si, esse significado vai transformar Thanatos, que é a força volitiva de morte, em Hypnos, que é a força volitiva de ilusão. Só que essa ilusão se refere à ilusão da luz em si. A matéria que é viva, como luz em seu estado puro, é a força de Hypnos. A força de Hypnos que é controlada por Morfeu, o deus dos sonhos. Então é a partir do renascimento de Thanatos, quando Thanatos morre, renasce como Hypnos, é que Hypnos começa então a hipnotizar a solidez, a objetividade pura da memória e transformá-la em subjetividade. Essa subjetividade que é a potência em si, é a potência de agir. E a potência de agir é que supera a resistência. A resistência da matéria sólida superada pela potência de agir do eixo gravitacional, que consegue distorcer a matéria à sua volta, dissolver a matéria e transformá-la em energia, que é o mesmo processo realizado pelos buracos negros. Por isso, Shiva representa um buraco negro. Por isso, a suástica de Shiva é associada à força centrípeta do buraco negro, que dissolve a matéria, na mesma forma que a abstração dessa força de Shiva vai destruindo as memórias, dissolvendo as memórias, extraindo delas o sentimento. Esse sentimento é a radiação que vai ser extraída da matéria, que ao ser absorvida pelo buraco negro é dissolvida e emanada de volta pela força centrífuga. Então, a força centrípeta gravitacional que leva a matéria até o centro do buraco negro, a sua destruição em busca da singularidade, é a força de Thanatos, é o desejo de morte, é a vontade por Valhalla. Quando a matéria é dissolvida e retorna ao seu estado de singularidade e ultrapassa esse estado, alcançando a sua emanação numa força centrífuga, então ela vai emanar a força de Hypnos, vitalizando então todas as estrelas ao redor, ou seja, o próprio buraco negro dissolvendo e alimentando as formas que estão em seu horizonte de eventos. E as formas que estão em seu horizonte de eventos são formas eternas. São formas perfeitas que estão em um movimento perfeito e eterno, que é Valhalla.